A mulher e a poesia. A mulher, sob o meu ponto de vista, por natureza, está muito mais apta para a poesia do que o homem. A poesia nasce do sentimento, da emoção, e é muito mais um ato intuitivo do que racional. A mulher é poesia, por essência, porque tem no seu ADN o sentimento, as emoções. Por que não há assim tantas poetisas? A resposta é fácil. Ao longo da história, a mulher foi obrigada a auto-excluir-se do mundo da contemplação, da arte, porque estava confinada às árduas tarefas domésticas. Facilmente era explorada pelos pais, pelo marido, pelos filhos. Que tempo tinha ela para a formação, para a meditação, para se cuidar? Nenhum. Felizmente, no século passado, houve mudanças paradigmáticas neste sentido, e a mulher teve acesso à formação e pouco a pouco foi ascendendo aos lugares outrora masculinos. E quando surgiram as primeiras escritoras, houve uma lufada nova na poesia portuguesa. Destaco, entre outras, a Florbela Espanca, a Sofia de Melo, Natália Correia, a Voni Ferreira, a Susana Araújo, a Maria Teresa Horta, a Lígia Borges, a Fernanda Botelho, a Ana Luísa Amaral, Cláudia Sampaio, Leonor de Almeida, Rosa Alice Branco, entre outras. Com elas veio uma nova sensibilidade, novas temáticas, novas formas de expressar os sentimentos. A mulher, por ser mais intuitiva e estar mais próxima do Criador, facilmente deixa emergir do seu ser poesia. O seu olhar meigo é poesia. O ter um filho, protegê-lo no seu regaço, é poesia. A sua forma de amar incondicionalmente é poesia. O seu trabalho cotidiano é poesia, porque tudo nelas nasce do coração. O que precisam é ter tempo para transpor todas essas vivências para uma linguagem metafórica, sublime, superior, poética, artística. Versos. Sei lá o que são versos. Pedaços de sorriso, branca espuma, gargalhadas de luz, cantos dispersos, ou pétalas que caem uma a uma. Versos, sei lá. Um verso é o teu olhar, um verso é o teu sorriso, e os de Dante eram o teu amor a soluçar aos pés da sua estremecida amante. Meus versos, sei eu lá o que são, sei lá, meu pobre coração partido em 1000 pedaços, são talvez versos, sei lá o que são versos, meus soluços de dor que andam dispersos por esse grande amor em que não crês. Olá, minhas amigas e meus amigos. Nesta terceira reflexão, continuando as temáticas dos vídeos anteriores, vamos falar mais da poesia no feminino. Concretamente, depois de ouvir este belíssimo poema da Florbela Espanca, que não é de longe o mais conhecido dela, ela escreveu a certa altura um dos poemas belíssimos em que afirma que realmente ser poeta é ser maior que os homens. Realmente é.
As pessoas que fazem versos, verdadeiramente versos, autêntica poesia, está numa situação superior, está num estado superior. Eu diria mesmo que está num estado da intuição. Ou seja, falando desses três estados, podemos dizer que a maioria das pessoas continua ainda no estado instintivo, no estado da sobrevivência, em que realmente as coisas que mais interesse têm para eles de facto o trabalho, o satisfazer cada uma das suas necessidades vitais. Depois há outros que atingiram um segundo patamar, que é o patamar da racionalidade, do intelecto, onde realmente o centro das atenções está na nossa mente, em que nós utilizamos uma série de argumentações, uma série de ideias para reforçar a nossa forma de estar no mundo. Mesmo, contudo, há um conjunto de pessoas que ultrapassam estas duas dimensões e chegam a uma terceira dimensão, que eu poderia dizer a dimensão da alma, a dimensão da intuição, do divino. Quem é que chega aí? Pois todos aqueles que de facto se destacaram pela música, destacaram pela poesia, pela literatura, pela arquitetura, enfim, esses seres superiores que de facto nos transmitem nas suas obras pedacinhos dessa beleza de um todo, ou seja, no fundo acabam também por ser imitadores, ser criadores, como o próprio Criador no seu todo. Esta poetisa, portanto, através deste soneto, e já agora brevemente dizer que um soneto, como vocês sabem, é um conjunto de 14 versos, subdivididos em 2 quadras e 2 tercetos, podemos dizer que é talvez o poema mais estruturado, mais rígido, geralmente com versos decassílabos, em que realmente o poeta é desafiado a colocar nessa caixinha, nessa estrutura rígida, um pedacinho de beleza, portanto, todas as suas emoções, todas as suas ideias. Portanto, neste soneto que acabamos de ouvir, podemos destacar fundamentalmente 4 ideias fundamentais. Em primeiro lugar, e olhando para a introdução que funciona na primeira quadra, a poetisa, a Florbela Espanca, acaba por dizer, ao referir-se aos versos, o que é que são os versos, qual é a sua origem, e ela simplesmente, de uma forma espantada e afirmativa, diz: sei lá, eu não sei. E realmente é esta postura humilde que muitas vezes nós devemos ter, porque nem tudo tem uma resposta lógica. Portanto, no caso da poesia, nós podemos contemplá-la, nós podemos até meditar sobre ela, mas, desculpem-me, esta é a minha opinião, evitem compreendê-la racionalmente, evitem explicá-la racionalmente. Não, um poema é como uma canção, ouçam-na, desfrutem com ela, desfrutem de uma forma natural e não tentem explicar tudo, porque de facto a poesia dificilmente seja explicável, como muitas outras coisas na nossa vida, assim como o próprio sentimento também é para ser vivido, é para ser sentido e dificilmente para ser explicado. Ela, mesmo assim, arrisca a dizer, talvez conhecendo todo esse conjunto de poemas que vem desde a nossa poesia trovadoresca até aos finais do século XIX, com Cesário Verde, ela acaba por dizer que, de facto, esses versos, essas poesias, no fundo são pedaços de sorriso, são branca espuma, são gargalhadas de luz, talvez cantos dispersos, diz ela, ou simplesmente pétalas que caem uma a uma. Ela
dá esta definição, estas definições de uma forma literária, de uma forma metafórica. Cada uma destas metáforas dariam pano para especularmos muito sobre o conteúdo de cada uma delas, mas, como vos disse, prefiro que as contempleis mais do que as percebais. Em segundo lugar, ou melhor, já num período de desenvolvimento, numa segunda quadra, ela exclama versos. Mas afinal, o que é que são os versos? O que é a poesia? E ela diz, continua a dizer, sei lá. Mas já vai mais de encontro àquilo que ela sente. E então ela também, através de outras metáforas, vai nos dizer que a poesia é esse teu olhar, é esse teu sorriso, é os versos do Dante que no fundo são esses soluços de amor que ele põe aos pés daquela estremecida amante. Ou seja, aqui a resposta já é um bocado mais intuitiva, mais subjetiva, mais numa relação entre o eu e esse tu que provoca em mim essas emoções. Num terceiro momento, e uma terceira ideia, surge, portanto, também no primeiro terceto, em que ela já fala dos meus versos. E referindo-se aos seus versos, ela também não é capaz de dar uma definição, de definir racionalmente o que é a sua poesia. Mas, contudo, dá-nos uma pista. E essa pista diz ela que talvez, portanto, é uma possibilidade, talvez é o seu pobre coração partido em 1000 pedaços. Bom, eu julgo que está aqui a origem da sua problemática poética, ou seja, a fragmentação deste ser leva, portanto, a este sentir-se, a este coração que é incapaz de perceber como a razão, portanto, da sua própria infelicidade. Porque ela é uma pessoa que procura a felicidade através de temas fortes, como o tema do amor, como o tema da saudade, como o tema da morte, mas acaba por não obter essa resposta que ela tanto procura. E todos sabemos que após a morte do seu irmão, quando ela tinha apenas 36 anos, ela não aguentou e acabou mesmo por pôr fim à sua própria vida através do suicídio. Esta mulher que nasceu, como todos nós sabemos, em Vila Viçosa, terra alentejana, com o coração alentejano, ela que era conhecida pela princesa do Alentejo. Uma quarta ideia, e já em forma de conclusão, podemos dizer que para Florbela Espanca os poemas são esses soluços de dor que andam dispersos, talvez causados, segundo o meu ponto de vista, por um grande amor não correspondido. Ela acaba mesmo o poema dizendo que não queres. Ou seja, o problema não estava tanto nela, mas estava mais no outro, no tu. Assim sendo, podemos dizer, a partir deste belíssimo poema, que a verdadeira poesia nasce nas profundezas da nossa existência. De forma espontânea, como vimos em Caeiro e nas Margaridinhas, é um ato subjetivo, emotivo, intuitivo, espontâneo, atemporal, que depois vai utilizar a linguagem, o intelecto, para os prender em simples versos, esses soluços que no fundo são pedaços de sorriso, são essas gargalhadas de luz, essas pétalas que caem uma a uma, que são
no fundo, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas saudades, de forma metafórica e estética.